Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, final de semana chegando e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Considere as consequências. Nós já sabemos que estamos trabalhando o hábito, comece com o objetivo em mente, o hábito 2. E quando nós temos um objetivo em mente, nós devemos saber quais são as consequências do que planejamos fazer. É preciso analisar todas as consequências daquilo antes de tomar uma atitude. E é sobre isso que nós iremos falar nesta aula de hoje. Mas antes, eu quero que todo mundo faça uma reflexão, vamos agradecer, vamos fazer uma oração, fechar os nossos olhinhos e agradecer por essa semana maravilhosa que Deus nos concedeu. Então, olhinhos fechados. Querido Pai, muito obrigada por tudo. Nossa semana foi maravilhosa, tudo fluiu muito bem e eu agradeço pela saúde dos nossos familiares, pela saúde dos alunos da Escola Arteseb, pela saúde da família de todos esses alunos, pela saúde das professoras. Algumas não estão tão bem nesse momento, porém elas vão se recuperar em nome de Jesus. Amém. Agora sim, depois dessa oração, para reanimar, para renovar as energias, nós vamos começar as nossas considerações sobre esse assunto. Antes de falar sobre consequências, é preciso falar sobre a relação causa e efeito. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem um efeito. Toda ação tem uma reação. Toda escolha tem uma consequência. E é por isso que eu coloquei aqui essa ferramenta de liderança, que também tem no livro de vocês, um pouquinho diferente no livro de vocês, mas é a mesma ideia. O nome dessa ferramenta de liderança é fluxograma. Ela é assim, tem uma palavrinha, tem uma setinha, tem outra, e aí pode ter mais ou pode ter apenas duas palavras e uma setinha aqui interligando elas duas. Isso significa que, daqui, a setinha tá apontando para cá, não é? Então, daqui vem para cá, ok? A gente já utilizou o fluxograma outras vezes também, eu sei que vocês lembram. E aí eu coloquei aqui para que vocês entendam que tudo, gente, tudo que nós fazemos, que é chamado de causa, todas as nossas atitudes, elas têm um efeito, tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Todo ato tem uma consequência. Vocês estão conseguindo compreender? Então, quando nós planejamos o que vamos fazer e nós analisamos as consequências daquilo, é bem mais fácil nós lidarmos com as situações, porque a gente pode decidir se iremos realmente executar o que temos em mente ou não. Porque ter em mente, ter um objetivo em mente, serve também para nós refletirmos sobre esse objetivo. Aonde que esse objetivo irá me levar? Então, nós precisamos ter sempre esse pensamento de buscar entender onde queremos chegar, por qual motivo, queremos chegar e quais as consequências dessa atitude que nos levará onde queremos chegar. Então, é necessário analisar todo esse contexto. É por esse motivo que no livro de vocês, lá nas páginas 24 e 25, nós temos aí uma frase, um pequeno textinho que eu vou ler para vocês, ok? Então, olha só. Quando você põe em prática o comece com o objetivo em mente, que é o hábito 2, você percebe que cada escolha que faz tem uma consequência. Então, tudo que nós fazemos tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Pensar nas possíveis consequências das suas escolhas ajuda quando você não tem certeza do que fazer. Então, se você está naquela situação que está em dúvida se vai estudar ou se vai brincar, aí você pensa, qual vai ser a consequência, o que vai acontecer se eu fizer essa ação aqui, se eu tomar essa atitude? Então, aí você vai poder decidir melhor, analisando bem as consequências.
Na página 24, nós temos também algumas atitudes anotadas aí para que você pense sobre elas. Vamos ler juntos? Todos lendo aí. Então, ó, vamos fazer um exercício. Leia as escolhas e escreva possíveis consequências. Então, nós temos aí o Carlos, tem até a foto do Carlos aí, gente. Ele tem prova amanhã. Eita, será se a prova ângulo? E aí, vocês conseguiram fazer a prova ângulo, não é? Estou muito feliz. Ele escolheu, então voltamos aqui para o Carlos. O Carlos escolheu brincar de skate com os amigos, em vez de estudar para a prova. Então, eita, o Carlos, ele tinha prova, ele vai ter prova amanhã, só que hoje, justamente hoje, escolheu não estudar para essa prova, escolheu brincar de skate com os amigos. O que vocês acham que vai acontecer? Qual vai ser o efeito dessa atitude de Carlos? Porque ele tinha duas escolhas, não é? A gente sempre tem outra opção. Ele tinha a escolha de brincar de skate ou ele podia estudar para essa prova. Porque, veja bem, se ele podia brincar de skate, então significa que ele tinha tempo livre. E se ele tinha tempo livre, ele podia utilizar esse tempo fazendo um outro tipo de atitude, tendo uma outra causa que iria gerar um outro efeito. Porém, como ele escolheu brincar de skate antes da prova, ao invés de estudar, então ele vai ter uma consequência, um efeito. Eu quero agora que vocês escrevam aí nesse espaço qual vai ser o efeito da atitude do Carlos, tá bom? Então, gente, eu tenho certeza de que vocês pensaram um pouquinho sobre esse assunto do Carlos e vocês conseguiram chegar à conclusão de que os resultados do Carlos podem não ser tão bons assim na escola, né, na prova, justamente porque ele não pensou nas consequências das suas atitudes. E aí, será se o Carlos tivesse parado um momento para pensar, ó, a causa, né, o que ele iria fazer, a atitude dele e o efeito. E se ele tivesse considerado as consequências, será se poderia mudar alguma coisa na atitude dele? Talvez sim, não é? Se ele tivesse, ó, tido um pensamento à frente, lembra da aula passada? Se ele tivesse pensado à frente, né, no dia seguinte, será se a atitude dele seria a mesma? Será se as consequências, os efeitos seriam os mesmos? Então, com certeza não seriam os mesmos, seriam diferentes, porque cada atitude possui consequências diferentes. Agora, vamos, passado esse momento de analisar a situação do Carlos, vamos analisar agora a situação da Rebeca. Vejam bem, acompanhem a leitura. Rebeca precisa ler um livro até o final de semana. Ela se programou e está lendo um pouco a cada dia. Então, vejam que a Rebeca, ela fez um planejamento. Quando a pessoa se programa, é porque ela está planejando de maneira que ela possa fazer aos poucos, a cada dia, uma leitura. Então, a Rebeca, ela está tomando uma atitude e essa atitude vai gerar um efeito, vai gerar consequências. Então, será se a Rebeca se programando, se organizando, será se ela vai conseguir terminar o objetivo dela, alcançar o objetivo dela? Então, pare um pouquinho, se quiser até pode pausar o vídeo. Pare um pouquinho, pense sobre esse assunto para que a gente possa discuti-lo. Pois é, meus amores, eu tenho certeza que vocês conseguiram entender que a possível consequência da Rebeca vai ser realmente conquistar, alcançar o objetivo dela, não é mesmo? Porque quando nós temos um objetivo em mente, nós sabemos as consequências dele e nós buscamos sempre ir atrás para atingir esse objetivo, tudo no final dá certo, não é? Então agora vamos para a página 25, que eu quero explicar para vocês como que vocês vão fazer essa atividade. Assim como o meu fluxograma, vocês também têm o de vocês aí na página 25, ok? E aí na segunda questão, explica como que você vai responder esse fluxograma. Então tem aí, use os fluxogramas para pensar em duas possíveis consequências. Então, nós temos aí uma ação, uma causa. Eu escolho não comer frutas e verduras, né? Então, é uma causa.
Você vai pensar aí qual é a consequência agora, qual é o efeito dessa atitude, dessa causa, ok? E aí vai escrever um efeito para essa causa. Então, gente, com certeza, quem escolhe não comer frutas, vocês sabem que as frutas, elas são alimentos reguladores, são alimentos que são são alimentos que trazem benefícios para a nossa saúde. Sem elas, a nossa alimentação não fica equilibrada. Então, aí vai acontecer um efeito no nosso corpinho, não é? Então, vocês vão dizer o que é que pode acontecer, quais são as possíveis consequências dessa atitude. E aí, nesse mesmo fluxograma, nós temos uma outra atitude, uma outra causa. Eu escolho comer apenas doces e beber refrigerantes. Escolho não fazer atividade física e ficar apenas na frente da televisão. Eita, será que tem alguém do WhatsApp que tem essa atitude de comer só doce, só refrigerante, de ser sedentário? Porque quando você fica só na frente da TV, você é sedentário, viu? Então, cuidado. Mesmo na quarentena, assistam às aulas do tio Marcão e façam os exercícios em casa, tá bom? E aí você vai dizer também qual é o efeito dessa causa, dessa atitude de ficar em casa, de se alimentar mal, de comer besteira. Você precisa dizer qual é o efeito disso, tá bom? Uma possível consequência. E agora, na letra A da segunda questão, você vai falar tanto as causas como os efeitos, né? Tanto as atitudes como as consequências. Veja bem, agora sente-se com um colega, pode ser com a mamãe, com o papai, com algum familiar e escrevam nas duas escolhas as suas possíveis consequências. Então, você vai dizer quais são as escolhas, né, no primeiro quadro e quais são as consequências dessa escolha, quais são as causas e quais são os efeitos. Entendido? Então, a nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido. E para finalizar a aula, tem um texto bem legal aí no final da atividade da página 25, que eu quero que vocês acompanhem junto comigo. Veja bem como esse texto ele é forte, ele tem uma mensagem bem forte. Olha só. Que tipo de consequência você quer para a sua vida? Quer ficar doente? Ou quer ter saúde? Ir mal na prova ou ir bem na prova? Não ter amigos ou ter amigos? Lembre-se, toda escolha tem sua consequência. Uma leva a outra. Então, toda escolha tem um efeito, toda causa tem um efeito e uma leva a outra, assim como o fluxograma. Então, nossa aula termina por aqui, amores. Beijinhos. Aproveitem o final de semana para afinar o instrumento, mas sempre colocando as atividades em dias, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!